Afinal de contas, o aborto no Brasil é proibido ou é permitido? Ele é um crime ou não é um crime? A resposta é as duas coisas. No Brasil, o aborto é, ao mesmo tempo, proibido e permitido. Ele pode, ao mesmo tempo, configurar um crime ou não configurar um crime. Como assim? Como regra geral, o aborto é proibido. O Código Penal proíbe o aborto e incrimina a conduta da pessoa que faz o aborto, seja a mulher gestante, seja uma outra pessoa que não a gestante. Contudo, excepcionalmente, em duas situações, o próprio Código Penal brasileiro permite o aborto. Ou seja, o mesmo Código Penal que, como regra geral, proíbe o aborto, ele permite. O legislador, a um só tempo, proibiu e permitiu. Agora, claro, se a regra geral é a proibição e a permissão do aborto é uma exceção, ela tem que vir de forma expressa e muito bem definida na lei, no Código Penal. E o Código Penal, no artigo 128, ele trata do chamado aborto permitido, que se chama em doutrina penal aborto legal. E o Código Penal traz duas hipóteses de aborto legal. Olha como começa a redação do artigo 128. Não se pune o aborto praticado por médico. Então o Código Penal está deixando claro que, em primeiro lugar, nesses casos que ele trata o artigo 128 do Código Penal, o aborto não é punido. E um segundo ponto, praticado por médico. Somente o médico pode fazer o aborto, realizar a prática abortiva nesses dois casos, que são esses: o chamado aborto necessário, que é aquele no qual, se não há outro meio de salvar a vida da gestante, ou seja, nesse primeiro caso, nós temos um risco de morte para a gestante. E o aborto é a última forma de manter a vida da gestante. Tanto é que a lei dispõe, se não há outro meio, mas Gabriel, e se houver, que se pratique esse outro meio. Mas se não houver, o único meio for a prática do aborto, a lei, o Código Penal, permite o aborto, está escrito para você na sua tela. E o segundo caso, em que se permite o aborto, repito, praticado por médico, é o chamado aborto no caso de gravidez resultante de estupro. O estupro é um crime grave previsto no Código Penal e a lei dispõe: se a gravidez resulta de estupro e o aborto é precedido de consentimento da gestante ou quando incapaz de seu representante legal. Nesses dois casos, caso 1 e caso 2, o aborto ele é permitido. Permitido. Ok? Agora, Gabriel, então é só a gestante chegar lá e dizer: olha, há um risco de morte para mim, quero fazer o aborto. Ou então, no segundo caso: olha, eu fui estuprada, quero fazer o aborto. Não, não é assim. Não é assim. No primeiro caso, o risco de morte tem que ser atestado, sim, pelo médico. Ok? E no segundo caso, em que há um crime praticado, que é o crime de estupro, não é a vítima, a mulher chegar e dizer assim: olha, eu sofri a prática do estupro e eu quero realizar o aborto. Não. Há que se ter alguma certeza da real ocorrência do crime de estupro em relação àquela vítima. Não é ela chegar lá de boca e dizer. Tem que ter um mínimo de acervo probatório, um mínimo de elementos de prova da ocorrência do estupro. As palavras da vítima, as palavras de testemunhas, o exame pericial realizado, ou seja, um conjunto probatório, ok? Em que o médico se certifique que realmente houve ali a prática do estupro. E aí, não é o médico que decide se ele pode fazer ou se ele não pode. Ele vai decidir questões biológicas. Agora, se o aborto, nesse caso, é permitido ou proibido, não cabe ao médico dizer se é ou não é
a lei brasileira, a lei penal, o Código Penal, que é uma lei, diz que nesse caso é permitido sim o aborto. Mas lembro a todo mundo, praticado por médico. Somente o médico pode realizar o aborto nesses dois casos excepcionais previstos no Código Penal. Então, torna a fazer a pergunta inicial. Afinal de contas, no Brasil, o aborto é proibido ou permitido? Agora você sabe a resposta. As duas coisas. Como regra geral, ele é proibido, é um crime, é punido gravemente, é um crime contra a vida. Entretanto, excepcionalmente em dois casos, ele é permitido. Um abraço e até o próximo vídeo.